Na tranquila superfície da terceira idade, há histórias obscuras que desafiam a noção convencional do que significa envelhecer. Bem-vindos a um documentário que mergulha nos recantos sombrios da vida de idosos assassinos. Hoje, testemunharemos reações intensas e surpreendentes enquanto esses idosos enfrentam as sentenças mais severas: prisão perpétua. Em uma pequena cidade, a paz foi interrompida por um crime brutal que chocou a comunidade. Francisco Lopes Ferreira, um homem de 66 anos, foi condenado pelos terríveis atos que cometeu naquela noite sombria de março de 2017. Com os pés algemados e mancando, Francisco enfrentou um longo julgamento que durou mais de 4 horas. A imagem dele, aparentemente frágil, contradiz a brutalidade do crime que o levou àquela sala de tribunal. O ex-presidiário contou com a presença de uma jovem religiosa, Simone de Moura Fatini Lopes, que infelizmente tornou-se cúmplice involuntária de sua própria tragédia. Durante o depoimento, Francisco apresentou versões divergentes do que havia relatado à polícia, chegando até mesmo a afirmar que pediu para Simone se afastar no dia do crime. César Augusto Lopes, marido da vítima, descreveu Simone como uma mulher doce e dedicada aos trabalhos da igreja. A comunidade estava atônita diante da tragédia que se desenrolava diante de seus olhos. O promotor Marcos Antônio Leles defendeu que o crime foi premeditado, apresentando laudos que revelaram ferimentos nos seios de Simone, indicando requintes de crueldade. A defesa, por sua vez, tentou argumentar que a vítima teria facilitado o crime, alegando que Simone sabia do passado criminoso de Francisco. Após cometer o crime hediondo, Francisco fugiu, sendo capturado uma semana depois nos fundos de uma empresa no Distrito Industrial de Rio Preto. Devido ao seu estado debilitado, foi encaminhado ao hospital, onde confessou o crime que havia cometido. O veredito foi dado. Francisco Lopes Ferreira foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado. Os crimes incluíam homicídio qualificado por motivo torpe, com requintes de crueldade, surpresa, vingança e asfixia, além de feminicídio. A defesa tentou justificar, mas o promotor acreditava que a pena era justa. Um trabalho extremamente desgastante, tivemos a oportunidade de sermos bem entendidos pelo corpo de jurados e a condenação foi aquilo que nós aguardávamos mesmo. E a juíza considerou como atenuante a confissão, que ela existiu, e eu não vou recorrer, estou satisfeito com a pena aplicada. Assim, foi mais um capítulo sombrio na história desta comunidade, marcada pela tragédia que envolveu um idoso e a missionária que dedicou seus esforços para transformar vidas. Um crime que deixou cicatrizes indeléveis na memória daqueles que testemunharam. Cumprindo 25 anos de prisão por um crime violento, um condenado foi considerado velho demais para representar uma ameaça e, eventualmente, foi libertado da prisão. Infelizmente, após a libertação do homem de 77 anos, ele provou que as autoridades estavam erradas quando repetiu seus atos. Albert Flick foi condenado a 25 anos de prisão em 1909 após esfaquear sua esposa, Sandra, 14 vezes na frente de sua filha de um casamento anterior. Ele foi libertado em 2004, mas voltou à prisão em 2010 por agredir outra mulher com uma faca, esfaqueando-a várias vezes. Em 2014, ele foi libertado mais uma vez, após um juiz decidir que Flick seria velho demais para representar uma ameaça, mesmo tendo anteriormente assassinado sua esposa e vitimado outra mulher. Enquanto desfrutava da liberdade, Albert Flick aparentemente se encantou por uma mãe de 48 anos chamada Kimberly Dobbie, o que acabaria se tornando uma atração fatal. Flick sabia que Dobbie iria deixar a cidade e pensou consigo mesmo: se não posso tê-la, vou matá-la.
E foi exatamente isso que ele fez, esfaqueando-a quase 11 vezes à luz do dia, do lado de fora de uma lavanderia em Lewiston, Maine, a poucos metros de seus filhos gêmeos de 11 anos, Dylan e Cole. Uma testemunha relatou ter ouvido Dobby dizendo ao homem mais velho para deixá-la em paz antes do ataque, intervindo quando viu o idoso começar a esfaquear a mulher. Infelizmente, foi tarde demais, e Dobby sofreu ferimentos fatais, sendo esfaqueada de forma brutal, atingindo o coração e o pulmão, enquanto seus filhos indefesos podiam apenas assistir a mãe ser impiedosamente tirada deles. Em imagens de vigilância angustiantes, espectadores e crianças, presumivelmente os filhos de Dobby, são vistos correndo enquanto o ataque se desenrola. Eles não puderam salvar Dobby, mas um homem corajoso deteve Flick após dar-lhe um chute e manteve o pé no pescoço dele até a chegada da polícia. Flick foi preso e logo se viu novamente em julgamento por assassinato, revelando mais detalhes de seu crime hediondo. Embora o júri não tenha sido informado sobre os crimes anteriores de Flick, não demorou muito para que entregassem um veredicto, já que o ataque foi testemunhado e capturado pelas câmeras de vigilância da lavanderia. Ele foi condenado pelo assassinato de Kimberly Dobby, sua segunda condenação por assassinato após matar sua esposa em 1979. A filha da esposa que ele assassinou, que assistiu a ele matar sua mãe, agora é adulta e simpatiza com os filhos de Kimberly Dobby. Eles, que eram supostamente pessoas indefesas, estão envolvidos em ações que mal conseguimos acreditar. Vamos agora explorar um caso ainda mais perturbador. Na sala do Tribunal do Condado de Columbia, o juiz Jonathan D. Nichols preside o caso de John Acklin, um homem de 60 anos que enfrenta o júri por abuso a 2 crianças. A gravidade dos crimes de John Acklin deixou todos atônitos no tribunal, incapazes de compreender a extensão de seus atos hediondos. Os sobreviventes, que corajosamente se apresentaram para enfrentar seu agressor, mostravam emoções conflitantes, alívio por sentir que a justiça tinha sido feita, mas assombrados pelo trauma que enfrentaram. O tribunal tornou-se o palco onde a busca pela verdade e pela justiça se desdobraria diante dos olhos do juiz e do júri, confrontando a difícil realidade dos abusos cometidos por John Acklin. Finalmente estou feliz por poder buscar justiça pelo que passei. E espero que a sentença seja o resto de sua vida na prisão, porque ele nunca deveria ser libertado para prejudicar outras crianças. O promotor apresentou as acusações, cada uma delas sentida como um golpe nos corações daqueles presentes. A evidência contra Acklin foi inegável, deixando pouca dúvida na mente do júri. Os sobreviventes, com os rostos marcados pela dor, ouviram atentamente, encontrando consolo no fato de que suas vozes foram ouvidas e acreditadas. Por outro lado, Acklin não demonstrou emoção visível. Ele manteve um comportamento estoico, como se estivesse separado da gravidade de suas ações, recusando-se a reconhecer o dano irreversível que causou. O advogado de defesa, John Hillman, tentou mitigar a sentença defendendo a clemência. No entanto, seus apelos caíram em ouvidos surdos, pois o juiz, reconhecendo a magnitude dos crimes cometidos, recusou-se a mostrar misericórdia no final. Eu me pergunto se eu estava preparado para hoje. Você percebe que no segundo dia da sua entrevista, aquele foi o seu último dia de liberdade nesta terra? Porque é hoje o dia da sua prisão, Sr. Acklin. Você será encarcerado no presídio estadual pelo resto de sua vida natural. John Acklin foi condenado por abuso pelo Tribunal do Condado de Columbia. Ele passará o resto de sua vida em prisão perpétua e durante a leitura de sua sentença, ele permaneceu impiedosamente com a cabeça baixa, olhando para o espaço. Recebeu uma sentença surpreendente de 335 anos na prisão estadual. Vocês viram esse juiz firme,
cuja sua dedicação no tribunal o levou à perda capilar devido ao estresse. Com a revolucionária solução manual, a empresa que muda a sua autoestima. Com o carnaval se aproximando, é natural que as inseguranças relacionadas à autoestima possam comprometer a plena curtir da folia. Por isso, nós do Tribunal em Foco incentivamos antecipar o cuidado pessoal com a manual, uma solução eficaz para a perda de cabelo, já que os primeiros resultados tendem a aparecer entre 3 meses e 6 meses de uso, conforme a prescrição. Essas são as fotos antes e depois do uso do tratamento, lembrando que a equipe da Manual realiza um acompanhamento clínico ilimitado, sem custos extras. Tratar a calvície com a Manual é simples e seguro. E além disso, tudo que falei, eles oferecem tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica que podem ser adquiridos sem que o cliente tenha que se deslocar ou muitas vezes se sentir incomodado em uma sala de espera médica. Use nosso cupom TRIBUNAL40, que te dá 40% de desconto e, além disso, frete grátis com uma entrega discreta para todo o Brasil. Lembrem-se, o cupom é por tempo limitado, então aproveitem. Unidos por idades semelhantes e por crimes mortais, vamos agora explorar este caso. É interessante saber que o crime mais violento em Satilla Shores foi o assassinato de Ahmaud Arbery. Portanto, as sentenças geralmente não proporcionam um encerramento. Acredito que a senhora Wanda Cooper Jones também falou sobre encerramento, mas eu não. Não acho que isso realmente aconteça. E acho que é uma coisa lamentável, porque, neste caso, muitas pessoas estão buscando encerramento. A mãe, o pai, a comunidade. Este é Gregory McMichael, um homem de 68 anos, que juntamente com seu filho, Travis McMichael, foi considerado culpado na perseguição e assassinato de Ahmaud Arbery. Ele enfrentou várias acusações, incluindo assassinato qualificado e crimes de ódio. Gregory McMichael, um dos réus no julgamento pelo assassinato de Ahmaud Arbery, pareceu atônito ao ouvir o veredicto de culpado ser lido. À medida que a realidade se estabelecia, a expressão de McMichael passou da incredulidade para uma mistura de decepção e tristeza. Era evidente que ele esperava um resultado diferente, acreditando que ele e seu filho estavam justificados em suas ações. Os advogados de Gregory McMichael expressaram sua decepção com o veredicto, prometendo apelar da decisão. Eles enfatizaram que McMichael genuinamente acreditava que estava fazendo a coisa certa, sugerindo que ele ainda se apegava à ideia de que a perseguição a Arbery era justificada. Durante a sentença, Gregory McMichael permaneceu indiferente e impassível, com o rosto desprovido de qualquer emoção, apesar do veredicto injusto e favorável. Os advogados de McMichael mantiveram seu compromisso com o processo legal, respeitando a decisão do júri enquanto exploravam opções para um novo julgamento para Gregory McMichael. O veredicto de culpado marcou um ponto significativo de virada em sua vida. Agora, ele enfrentava a perspectiva de passar o restante de seus dias atrás das grades, cumprindo uma pena de prisão perpétua. Greg McMichael. O tribunal o sentencia da seguinte forma. Contagem 1. Assassinato doloso. O réu foi considerado não culpado. Contagem 2. Assassinato por delito grave. Prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Contagem 3. Assassinato por delito grave. Anulado, quero dizer, anulado por operação da lei. Em todos os casos, não vou repetir. Contagem 4. Anulado. Contagem 5. Anulado. Contagem 6. Funde-se com a contagem 2. Contagem 7. Agressão agravada. 20 anos consecutivos à contagem 2. Contagem 8. 10 anos concorrentes com a contagem 7. Contagem 9. 5 anos concorrentes com a contagem 7. Isso resulta em uma sentença de prisão perpétua mais 20 anos.